Obrigada. Boa tarde a todos, todas. Várias pessoas aqui desde cedo, outras chegaram depois do almoço. E meus comentários aqui vão ser bastante pontuais e diferentes dessa vivência toda apresentada pelo Jonas, considerando que a minha aproximação enquanto pesquisadora, agora no pós-doutorado da cooperação Brasil-África, é muito recente, né? Eu tenho uma vivência de olhar para o continente africano a partir do movimento negro, umas 4 décadas aí que eu estou nessa, e mais presentemente estive próxima de algumas coisas relativas aos países africanos quando fui ministra no período de 2003 a 2008, uma gestão e meia do presidente Lula. E foi isso que me despertou para agora voltar pesquisando no campo das relações internacionais, considerando que a minha área originária de olhar para a política e de olhar até para a relação Brasil-África sempre foi a partir das questões sociais. Eu sou assistente social de formação e, então, a vivência como ministra me levou para a Unilab, que foi escolha minha, querer estar na Unilab, há 10 anos eu estou, querer estar na Unilab no papel de docente, a partir do concurso público que eu me preparei, porque eu queria entrar lá, como forma de vivenciar por dentro uma experiência do Brasil de aproximação com o continente africano. E isso me traz, então, para o pós-doc. Bom, eu separei aqui 4 coisas para comentar. Primeiro, que eu tive a oportunidade de conviver com um africano no Brasil, que vários aqui de vocês conhecem, que é o professor Kabengele Munanga, considerando que, quando eu fiz o doutorado, foi no período de 2008 a 2013, no serviço social na PUC não tinha ninguém que entendesse nada de questão racial. E o professor Kabengele Munanga é um africano radicado no Brasil. Aliás, este ano ele faz 50 anos de Brasil. Ele tem 86 de vida, então ele tornou-se mais brasileiro do ponto de vista de longevidade de relação do que propriamente africano. Ele é congolês, né? Então, ele chegou no Brasil em 75. E eu procurei o professor Kabengele Munanga para ser meu co-orientador. Eu estava estudando políticas de igualdade racial no Brasil, e a minha orientadora era muito boa na área de metodologia de pesquisa, de políticas sociais brasileiras, mas não a questão racial. E o Kabengele me acolheu, e, desde então, ficamos amigos, e o Kabengele sempre me dá muitos toques interessantes. Então, tem 2 coisas que o professor Kabengele sempre repete comigo em relação a esse campo de cooperação Brasil-África, que eu acho bastante importante. Uma delas fala especificamente de Brasil, né? No sentido que ele traz, que eu considero que é muito importante para a política nacional nós nos atemos a isso, de que o racismo brasileiro é um crime perfeito, né? Ele defende essa ideia por muitos caminhos, mas o que ele apregoa quando fala isso é que o crime perfeito se dá justamente porque, se hoje em dia, tanto oficialmente como nos campos da política, no sentido de contestação do capitalismo e também de caminhos para a construção da democracia, o racismo passa a ser reconhecido, mas o Kabengele diz é um crime perfeito, porque hoje até se reconhece o racismo, mas não tem racista. Quando se pergunta onde estão os racistas,
estes não aparecem. Né? Então, é uma prática sem sujeito. E o fato de não ter sujeito fica mais difícil de combater. Né? Essa é a síntese do pensamento do professor Kabengele. E a outra questão que ele me traz, sempre que refere-se à África, é que nós, brasileiros, nós cometemos um crime também quando falamos da África, porque a gente fala relação Brasil-África, como se a África fosse uma massa amorfa, uma coisa só, e não é. Né? Ele me repreende sempre dizendo que nós devemos falar relação do Brasil com países africanos, que o Brasil é um país e se relaciona com países ou com blocos de países. E a África é um continente com 50 e tantos países. Né? Então, esta repreensão do professor Kabengele eu considero muito importante, porque determina muito do qual caminho que nós estamos construindo nessa lógica de cooperação Brasil-África. E eu não tenho vivência, como tem o Jonas ou o Jonuel, para falar do período da independência e do passado, eu não tenho essa vivência. A minha vivência, como eu disse, é coisa de 20 anos para cá, de prestar mais atenção para o continente africano e para os países africanos, e fui também moldada a pensar muito dentro de uma lógica da diplomacia governamental, né? Coisa que não dá conta de tudo. Né? Então, tendo por base essas ponderações que o professor Kabengele nos ensina, é que eu ouvi um pouco, tentei buscar alguns aspectos da fala do Jonuel e também dessa fala emocionada do Jonas. Em relação ao que o Jonuel falou, até fazendo conexão também com o que o professor Kabengele nos diz, chama atenção quando ele fala de que a resposta ao racismo é o não racismo. Né? Então, aí a importância de nós olharmos para nós mesmos e para essa construção da relação com países africanos e com blocos de países africanos e olhar para a África como um todo, do meu ponto de vista, eu acho que nós temos que dar conta de muitos preconceitos que nós temos. Né? É muito comum nós lermos coisas ou falarmos ou ouvirmos falar a África é pobre, na África tem fome. Ora, da onde vem a fome gerada no continente africano, se não da colonização e da exploração? Né? De onde vêm as crises de subsistência? Vem de uma lógica exploratória e de uma lógica colonialista que eu entendo que esse seminário tem aqui uma preocupação de desvendar esses nós. Né? Então, esses preconceitos nós temos que lidar com eles. Né? Particularmente em relação a Angola, eu fui umas 3 vezes, me chama a atenção, andando pelo centro de Angola, onde ficava a delegação acompanhando o presidente Lula, era muito comum, eu vi muito comumente marcas de tiros nas paredes, né, em relação às marcas da colonização e do combate a ela, e também a colonização de alguma forma visível, através das marcas das balas nas paredes, de montantes de lixos em alguns cantos, mesmo na região central, pessoas mutiladas, né? Muitas pessoas mutiladas. Então, isso é que eu fui me educando a ver, além de buscar a beleza, o romantismo que muitas vezes nós brasileiros reforçamos na relação com o continente africano. Chamou muita atenção, minha atenção, porque, como ministra da Igualdade Racial, eu não tinha um órgão correlato
nos países africanos, né? Lá no racismo e a forma como a gente vive o racismo aqui no Brasil não se compara à forma como a África trabalha essas questões. Nós temos até que aprofundar muito essas conexões. Então, lá eu me relacionei muito com a área de assistência social, de educação e também de políticas de gênero, né? E, na área de assistência social, uma das grandes questões que eram colocadas nessa perspectiva da construção da relação com o Brasil era o trato da política de assistência social cuidando das famílias das pessoas mutiladas, das famílias órfãs pelos efeitos da colonização, das crianças, dos adolescentes, e, de maneira geral, em outros países, encontrando em vários países africanos. Eu falei de manhã que o presidente Lula, nesse período que eu fiquei, ele foi a 29 países, né, em 6 anos que eu estive por lá. E eu, particularmente, estive com ele em 21. Né? Então, deu para ver mais ou menos qual era o tom da conversa. Então, a conversa circulava muito em torno do combate à AIDS, né? Então, a busca de apoio para o enfrentamento às questões no campo da saúde provenientes dos efeitos da AIDS, o combate à pobreza. E aí, repito, a pobreza não pode ser vista por nós como uma coisa nata aos países africanos, ela foi gerada. E também vi muito a busca de relação, no campo da relação política, discutindo a democracia, né, e como é que se dá uma democracia entre países. E a África, a fala de dirigentes africanos nos chamando a atenção de que, hoje de manhã, por exemplo, o presidente da nossa fundação falou várias vezes a palavra ajuda. Né? E aí eu pergunto, é ajuda? Né? Que tipo de solidariedade nós queremos construir com os países africanos, aqui na mesa, agora Angola? E, nesse caso, me vem uma fala, de novo, do Carlos Lopes, que, nos debates feitos aqui no Instituto Lula, pelo Conselho África, ou mesmo a Iniciativa África, que é uma das ações do Instituto Lula, o Carlos Lopes nos dizia: não existe cooperação sem interesse. Então, menos romantismo e vamos às estratégias efetivas para garantir uma cooperação em que a democracia seja construída lado a lado e com respeito. O Brasil com a África, o Brasil junto com a África, e não a visão da ajuda ou da doação aos pedintes. Né? Então, essa é uma questão que eu acho que nós devemos aprofundar aqui. E, por fim, eu falei de manhã em relação à Unilab, e aqui vai mais um apelo, eu não vou me alongar muito, mas o projeto Unilab eu ouço isso nas interlocuções que eu estou fazendo com pesquisadores e ativistas políticos na África, em países que eu estou pesquisando, são só os de língua oficial portuguesa. O que eu ouço de ativistas ou pesquisadores em relação à Unilab, eu ouço deles e eu também vivo. Né? O que eu ouço de lá para cá é assim: o que é a Unilab? Qual é o desdobramento, né, desse projeto? Não pode ser continuado só como uma coisa unilateral. É o Brasil ensinando a África. A África tem muito a dizer. Né? Isso é o que eu ouço de pesquisadores e ativistas nos países de língua portuguesa que eu estou entrevistando. E, do nosso lado,
a Unilab está se tornando mais uma. Quando ela nasceu para ser diferente, quando ela nasceu para reforçar a reflexão, os debates, a formulação e o conhecimento sobre democracia, sobre relação mútua, sobre conhecimento do Brasil, do continente africano, mais precisamente dos países de língua portuguesa. E a construção de um currículo afrocentrado. Isso está se perdendo. Nós passamos agora por um período eleitoral que, pela segunda vez, elege um representante do Bolsonaro na política nacional. Né? Isso é grave. É grave porque tem aí dificuldades de diálogos e construção efetiva dessa inovação na nossa relação enquanto brasileiros com africanos, tanto docentes quanto discentes, né, a comunidade acadêmica, e tem também aí a fragilidade nossa enquanto oposição ao bolsonarismo. Nós conseguimos ter 2 chapas. Foram 3 chapas no processo eleitoral, então a gente já sabe qual é o resultado disso, quando tem 3 chapas, a oposição dividida em 2 e a situação no campo do bolsonarismo. E tem também a falta de diálogo efetivo dentro da política educacional, seja com o Ministério da Educação, ou com a própria Presidência da República, ou com partidos, ou com movimentos, do significado do projeto Unilab. Não nasceu para ser mais uma. Nós temos que cuidar disso. Obrigada. Muito obrigada, Matilde.